Olá, começando o Conexão Legislativa de hoje. Por aqui, sempre assuntos interessantes. Você já ouviu falar em mulheres em Legistec? Minha convidada vai contar tudo para vocês. E eu converso agora aqui no Conexão Legislativa com a Sara Fernandes. Ela que é Marketing Manager do Bússola Técnica, ela vai contar para a gente o que é essa startup também de tecnologia no Legislativo. Sara, bem-vinda ao Conexão Legislativa, tudo bem? Olá, Julie, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite para falar de mulheres no Medtech. Pois é, então já te pergunto, mulheres no Legistec. Conta pra gente, quem está ouvindo, vendo a gente, o que é. Exato, aqui para começar, resumindo para quem está assistindo, é o ecossistema de mulheres na tecnologia, no legislativo, na transformação digital no legislativo. Desde as que trabalham diretamente com tecnologia, até as que trabalham também com processos relativos à transformação digital no legislativo. A gente decidiu criar essa iniciativa aí para dar mais destaque, mas vou contar direitinho, não vou dar spoiler já agora. E nesse momento em que se fala tanto em equidade, em questão mesmo, né, de gênero e tudo mais, né, a gente está falando de um grupo de mulheres desenvolvendo tecnologias e projetos pro legislativo, né? Talvez quando se fale assim, nossa, mas por que é preciso criar um grupo de mulheres? Porque ainda a nossa sociedade tem uma cultura, né? É, essa questão de mulheres ainda precisam se juntar, precisam criar grupos para mostrar o quanto elas também trabalham. Estou dizendo de um modo bem popular isso, tá, Sara? Então, eu queria que você contasse para a gente o quanto essas mulheres, vocês mulheres, estão trabalhando no legislativo e para o desenvolvimento tecnológico também dessas casas legislativas. Exato. Primeiro é importante pontuar que é ainda mais importante falar do trabalho dessas mulheres no legislativo, porque se você for consultar a história da existência do legislativo brasileiro, a maioria das nossas conquistas passaram pelo legislativo, né? O direito de estudar, o direito de votar e tantos outros que ainda estão em pauta cada vez mais. Então, quando você fala, você ressalta o trabalho, por exemplo, das servidoras no legislativo, é um espaço muito rico até para inspirar outras servidoras que estão entrando, outros estudantes aí, como por exemplo os de gestão pública, os de relações internacionais e áreas do tipo, que acabam entrando no serviço público. A gente, até de outros mapeamentos ao longo de 2020, principalmente relacionados à transformação digital no legislativo, vem observando um trabalho muito proeminente de mulheres na liderança de projetos de tecnologia ou de projetos que tornam o terreno mais fértil para que outras mulheres, outras servidoras, por exemplo, possam se destacar nos seus trabalhos. Por exemplo, no programa Mulheres em Legislation, a gente entrevistou, por exemplo, a Ilana Trombica, que é diretora-geral do Senado Federal, e contou como é que foi no próprio Senado Federal a criação e a instituição de políticas de equidade dentro do próprio Senado. Ou seja, através desses episódios, a gente não só dá destaque para o trabalho, para os processos, para tudo que é desempenhado, para os desafios que são enfrentados ao longo desde o início de um projeto ou de uma implementação de uma política interna dentro da Casa Legislativa, até as conquistas e o que as servidoras e os servidores em geral dentro daquela Casa Legislativa podem fazer para implementar programas e terem atitudes até similares a Mulheres em Legistec para dar esse destaque para o grupo feminino, que vem desempenhando aí trabalhos maravilhosos. Eu posso ressaltar também, por exemplo, da Patrícia Almeida, que é coordenadora de inovação e estratégia digital da Câmara dos Deputados, que eu tive o prazer de entrevistar também para o Mulheres em Legistec, ou da Maria Nazaré, aqui trazendo um pouco para a nossa terra, para a nossa São Paulo, Uhum. que veio desempenhando durante a pandemia um trabalho excepcional
enquanto procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo. E aí a gente vê o quanto esses processos de inovação se tornaram ainda mais essenciais nesses meses de pandemia, né? A gente sempre ressalta aqui, quando a gente vai falar de inovação, que inovar não significa criar algo novo, mas ajustar algo também e melhorar um processo, né? E quando você fala desses destaques, né, dessas duas mulheres, elas pensaram também em como melhorar um sistema, né? Um sistema de administração pública, que às vezes, tantas vezes, as pessoas acham mais moroso, mais devagar, né? E elas estão ali na linha de frente para mostrar que pode ser diferente, né? Essa transformação digital e legislativa me parece que ficou muito latente nas casas de executivo. Exato, e é muito interessante pontuar também o papel feminino disso por conta até da nossa ótica, que diversas pesquisas de psicologia das organizações, por exemplo, comprovam que as mulheres dentro de uma equipe, ela tem um olhar para as competências da equipe, não só técnicas, mas também emocionais. Então, elas conseguem conectar mais os pontos, conectar mais a equipe, trazer mais a equipe para esse objetivo em comum. E quando a gente está falando de um projeto de tecnologia, de um projeto de inovação, por exemplo, que ele está começando ali a ser testado, isso é muito importante para manter a equipe unida, para manter a equipe focada no objetivo. Então, a gente, com Mulheres em Legistec, a gente vai permeando todas essas nuances de quais são os benefícios. E, para além disso, a gente torna um ecossistema de projetos de tecnologia, mais inclusivo para todo mundo. E no Mulheres em Legistec, adicionalmente, a gente trata de outras pautas de equidade também, que são a de acessibilidade, por exemplo, e a de etnia, que são pautas que estão ali andando de mãos dadas, né? Com toda certeza, Sara. E isso, a sua fala me faz pensar numa questão assim, uma questão até cultural, não é? Dessa questão do servidor público ser homem. Lá de trás, né, de anos atrás, o homem que entrava no serviço público para prover a casa, né? Depois essa abertura para as mulheres sendo servidoras públicas. Talvez quem escute a gente nesse momento fale, não, mas por que vocês estão falando disso, né? É tão normal ver nas administrações públicas mulheres, mas me parece que ainda há cargos no sistema público que as pessoas ainda ficam ressabiadas de ser uma mulher. Ou essa minha leitura é errada? Sim, é muito intrigante ver, por exemplo, na área pública, se você for consultar dados do IBGE e outras pesquisas, você vai ver que existem mais servidoras do que servidores. Mas quando você vai olhar para as óticas de liderança e de envolvimento em projetos de tecnologia, por exemplo, isso aí, essa porcentagem vai para menos de 20, 10%. Isso é muito preocupante, né? Você tem ali um contingente de talentos que não está conseguindo galgar outras posições de liderança e posições estratégicas. Então, por isso que a gente trata muito desse incentivo das casas, dessa criação de políticas, de programas, de grupos. Até a própria Ilana falou no nosso primeiro episódio que tudo começou com um grupo para conversar mesmo, para ver essas nuances de, puxa, como é que o ambiente pode ser mais acolhedor para você, para suas necessidades, para sua equipe. Então, isso é muito importante. E a gente está começando a mudar esse jogo, está começando a mudar essa própria ótica. Até quando a gente vê internacionalmente, né, ainda tem também, as pessoas estranham, por exemplo, ter uma presidente da casa, sabe? Uma presidente da mesa, diretora, são citados também nos episódios alguns momentos em que, peraí, mas você que está na liderança de tecnologia, você que está na diretoria geral,
a gente está começando a mudar esse cenário e iniciativas como essa que eu acho que jogam luz para essas necessidades, jogam luz para que esse jogo tem que mudar naturalmente. Mas que, é óbvio, tudo parte da conversa, da troca de experiências, e a gente está proporcionando isso não só através do Mulheres e Meios Tech, mas também através Uhum. da Bússola, criando essa comunidade para servidores. E a Bússola, né, é uma startup que faz essa conexão do legislativo, né, e de processos de inovação com o legislativo. E aproveitando esse seu gancho, eu gostaria que você falasse, então, desse papel das startups nesse meio legislativo, do poder legislativo, né, unindo essa transformação digital, né? Exato. É muito importante que organizações como essa conversem, unam a conversa da casa com o que é feito no mercado. A gente tem visto que elas falam linguagens diferentes, até eu mesma brinco, por exemplo, eu tanto fiz administração quanto administração pública, e de fato são linguagens assim completamente diferentes, então organizações como startups, empresas, elas vêm para traduzir esses dicionários e conectar essas necessidades com essas soluções. Então tem um papel vital aí nessa aceleração da transformação digital e nos avanços que hoje em dia a gente viu com a pandemia, o quanto foi demandante as adaptações, essa troca de experiência, e aprender com esses dois mundos diferentes, né, digamos assim. Você, Sara, trabalhando então com as mulheres, né, no Legistec, como a gente está conversando agora, o que que você tem sentido delas, né? Como que é para elas estarem nessa linha de frente de tecnologia e inovação? A gente está falando de casas legislativas, mas enfim, pode também ser na questão do executivo, em outras esferas da administração pública, porque não deixa também de ser um legado, né, Sara? Um legado de trabalho, né? Mostrando ali o quanto é essencial se pensar em coisas novas para o processo administrativo, que às vezes é como eu falei, né? Às vezes é uma coisa que todo mundo olha com um olhar assim, é meio redundante olhar com olhar, mas é isso, né? Eles olham com aquele momento assim, mas espera aí, é mais moroso, vai demorar, né? Mas será que dá para ser inovador e tecnológico numa casa parlamentar, né? Que tem tantos processos. Queria que você falasse, então, o que você ouve dessas mulheres que trabalham aí com tecnologia? No início, principalmente quando a gente pauta a pandemia, né, eu vi, até comecei a desenvolver uma pesquisa sobre isso, que ainda está em andamento, eu comecei a ver que no início, conciliar a vida pessoal com os desafios do trabalho que foram impostos pela pandemia foi algo muito gritante, digamos assim, né? E exatamente por esses desafios, essas mulheres pegaram essa ótica de, eu estou tendo esse desafio de conciliar a vida pessoal, né? Agora que está todo mundo em casa e tem uma responsabilidade muito maior, o que que isso está refletindo para a minha equipe? Então, elas pegaram essas experiências, transformaram isso em pequenos insumos, pequenos programas dentro das suas próprias equipes, que não necessariamente acabaram já de primeira sendo refletidos para casa, mas elas trouxeram essa visão dos desafios que elas tiveram para resolver os desafios de projeto da casa. Então, isso trouxe uma união muito maior das equipes, uma complementação do resultado muito maior, porque foram necessárias mais conversas, foram necessárias uma visão de organização também, essa visão 360 que a gente já vai desenvolvendo, essa capacidade de ouvir, de compreender e de até mesmo os desafios colocar de uma forma mais incentivadora, ao invés de trazer essa perspectiva do medo do novo contexto. Então, você vê aí que como resultado, eu acho que teve um incremento até da troca de experiência entre equipes e entre essa liderança, por exemplo, feminina e essa equipe. E o que
a gente está falando aí, né? Você puxou o gancho com relação à pandemia, e me parece que na pandemia esses processos tecnológicos ficaram mais latentes, né? Da sua importância de uso, do bom uso, né? E que a gente não tinha para onde correr. E me parece que nesse pós-pandemia, que todo mundo espera que aconteça logo, vai ser uma coisa sem volta, né? Aqui mesmo na LESP, como em outras casas parlamentares, se usou a tecnologia para continuar a vida nos plenários, nas comissões, né? Mas tecnologia vai muito além de estarem todos interligados, não é, Sara? Acho que para que as pessoas entendam que essa transformação digital não é só ir para a internet. Exato. As casas tiveram, com essa adoção de novas tecnologias, que rever os próprios processos, né? Rever as próprias políticas, rever os próprios regimentos. Muitas vezes isso já foi colocado, que regimentos tiveram que ser revistos e novos adendos tiveram que ser, por exemplo, aprovados. Então, de fato, a tecnologia não é só pegar uma ferramenta já pronta, que muitas vezes não está preparada para aquele contexto. O contexto legislativo ele é muito específico, ele depende dessa revisão de processos até, de ouvir a sociedade. A gente teve uma abertura muito maior aí para a participação popular, a gente teve uma ótica até muito grande da participação popular. Então, todos esses elementos vieram como benefícios anteriores ao uso da tecnologia ou paralelos ao uso da tecnologia, porque não é só pegar e adotar. Você tem que preparar todo um terreno para isso. Então, acho que de todos os benefícios dessa transformação digital, não é só a tecnologia em si, não é um software ou uma planilha, a compreensão do que pode ser melhorado nesses processos, e aí sim, sendo acelerado pela tecnologia. Eu queria que você contasse também para quem está ouvindo, vendo a gente, Sara, como então a Bussolatec, a startup, trabalha e tem trabalhado nessa pandemia com as casas parlamentares. Eu sei que também algumas câmaras de vereadores. Como é que vocês têm conversado com essas casas? Eu sei que vocês compilam dados também. Então, conta para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. Aqui eu vou resumir em duas frentes, né? Uma, a gente teve o Observatório Legistec, para mostrar as casas que já estavam implementando o sistema de deliberação remota e como elas estavam implementando, né? Cada uma teve uma metodologia e teve um aprendizado muito grande disso. E, paralelamente a isso, a gente desenvolveu e alimenta uma comunidade onde esses servidores podem trocar experiências. E aí a gente fez, por exemplo, além dos nossos eventos, que foi o Legistec for Democracy, no Dia da Democracia, né, para contar essa experiência mundial de deliberação remota, e o Legistec Forum, que já é um evento tradicional nosso, a gente fez uma sequência de webinars onde servidores contavam para outros servidores os desafios, as oportunidades e como eles resolveram aqueles desafios das suas casas. Então, a gente trouxe uma conexão muito maior dessa troca de experiências, seja em webinars, seja em áudio, seja em texto, para que esses servidores pudessem saber quais caminhos tomar ou quais caminhos são possíveis. E essa conexão entre servidores e entre provedores de soluções para esses desafios da casa foi muito importante. A gente vê agora no final do ano os frutos que se tiveram até mesmo com a participação nesses eventos de nível nacional e de nível internacional. Falando em internacional, eu acho super bacana quando a gente mostra na prática e fala na prática, né? E pontua projetos e que deram certo fora do Brasil e que a gente pode trazer para o Brasil. Como é que tem funcionado, então, essa transformação digital em parlamentos fora do Brasil?
né? Não que a gente tenha que só olhar lá para fora para trazer coisas para cá, mas essa troca de conhecimento é fundamental, né? Exato. É interessante até falar, levantar aqui a bandeira do Brasil, que na verdade o Brasil está exportando conhecimento para o exterior, né? Coisa Quando a boa isso. pandemia veio, exato, quando a pandemia veio, o Senado Federal, por exemplo, o Congresso, né? Vou juntar aqui o Congresso, já estava preparado com uma solução de deliberação remota, até por conta, por exemplo, de outros momentos que a gente teve, como a greve dos caminhoneiros, onde Sim. os parlamentares tiveram que deliberar remotamente. Mas a gente aprende também com parlamentos que têm desafios, por exemplo, com o parlamento canadense, que tem duas línguas oficiais, né? Então, como é que você, além de implementar a deliberação remota, implementa com dois idiomas diferentes e com uma tradição muito forte, né? Então, a gente foi vendo de cada parlamento quais as suas nuances. O parlamento europeu também, que tem que lidar com, enfim, N idiomas, N visões, e tem que ter um sistema robusto. Também tem os desafios de congregar tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente começa a entender esses desafios, que para a gente, se você for ver num primeiro momento, não passa pela nossa cabeça. E a gente tem exemplos também muito interessantes, como da própria Câmara Municipal de São Paulo, né? Mas tenho orgulho de dizer que o Brasil está exportando conhecimento, está liderando essa pauta. E quando a Sara deu o exemplo do Canadá, lembrando, né? O Canadá tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês, né? Então, ter que unir os dois idiomas ali na deliberação também é um baita trabalho. Mas você tocou pela segunda vez nessa questão da Câmara Municipal. Conta para a gente um pouquinho, então, do trabalho que eles fazem lá. A Câmara Municipal de São Paulo, para alguns projetos de, como eu posso dizer, pequeno porte, digamos assim, eles já Uhum. deliberavam remotamente das comissões. Então, quando a pandemia veio, óbvio, tiveram N adaptações, mas a Câmara já estava a anos-luz de preparação quando a gente vai comparar aí com o Brasil inteiro. E foi um trabalho assim de bastante noites viradas, vamos colocar assim, né? Mas São Paulo tem o orgulho de dizer que foi um destaque, né? Aí, Sim. das câmaras municipais. Pois é, e esse trabalho, essa deliberação remota, imagino eu que deva continuar. Claro que também se esbarra na questão estatutária de cada local, né? Tem que se mudar regimento, né? Precisa ter esse lado mais burocrático, precisa ser colocado no regimento, né? Que haverá essa deliberação remota, mas me parece, para grandes casas parlamentares, no caso, né, as casas dos deputados de cada estado, se facilita o trabalho, né? Aqui, usando como exemplo a Assembleia Legislativa de São Paulo. Somos em 94 deputados aqui na casa. Cada deputado de uma região, de um estado grandíssimo, né? E eles mesmos, em entrevista aqui na Rede Alesp, falaram do quanto facilita para eles estarem em suas bases, porque eles precisam estar nas suas bases, entender as demandas das suas regiões, e conseguir, ao mesmo tempo, deliberar num plenário, deliberar numa comissão, né, de fazer as questões andar, né? Então, é uma coisa que me parece que, talvez, em curto prazo, se torne oficial, né? E isso é muito bacana de ver o quanto o trabalho, talvez, né, de pesquisa, de como se implementar, está tomando forma agora. Particularmente do que eu venho observando, acredito que é algo que vem para ficar dentro das suas nuances, né? Eu acho que seria até muito precipitado dizer que, por exemplo, vai ficar deliberando, óbvio, tirando as recomendações sanitárias da pandemia, em tempos pós-pandemia, que a gente vai ficar deliberando somente remotamente. É muito possível que haja um modelo híbrido, até porque esses parlamentares, por exemplo, em comissões e outras situações do tipo, conseguem conversar aí
com especialistas, com outros profissionais para tomada de decisão, para, enfim, para redação de projeto de lei e coisas do tipo. Mas também devo dizer que, num contexto pós-pandemia, já com segurança para as pessoas se encontrarem, os parlamentares também têm essa dinâmica, é uma outra dinâmica, é diferente, tanto que até a gente viu, tanto das deliberações remotas nacionais quanto internacionais, que teve uma adaptação tecnológica para encaixar essa dinâmica do plenário, né, para o virtual. Mas sim, acredito que em certas doses a deliberação remota deve, deve continuar ou deve ser uma prática institucionalizada, né? E a gente falou muito aqui, Sara, sobre essa produção de conteúdo, né? Vocês na startup fazem muitas análises desses dados e tudo mais. Talvez as pessoas tenham ficado curiosas. Esses dados que vocês compilam e tudo mais, são para questões internas de vocês, ou as pessoas podem entrar em algum site, pode conhecer o que está acontecendo nesse mundo de inovação no legislativo? Como é que funciona? Se alguém ficou mais curioso ainda depois desse papo? As pessoas podem acessar gratuitamente tanto esses dados, que é algo muito que a gente incentiva para que acessem, comentem e repliquem, através do site Bússola, BUSSOLA, tech.tsh.co. E aí vocês vão poder ver não só eventos passados, esses dados, como também acessar o podcast Mulheres em Legistec e o nosso podcast também geral, que traz essas questões de inovação, o que é necessário para o servidor ampliar essa sua habilidade de inovação, quais foram os desafios das casas na deliberação remota durante a pandemia e etc. Podem ficar à vontade, por favor, acessem, comentem, tiverem dúvidas, podem mandar questões para a gente também. E isso é muito importante, essa troca de conhecimento, né, para as pessoas que não estão nesse mundo da administração pública, que também querem conhecer, e também os próprios servidores, né, que acompanham aqui o Conexão Legislativa e querem conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Sara Fernandes, obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Conexão Legislativa. Obrigada, Julie, fico muito feliz e, bem, que todos se cuidem nessa época tão delicada e, por favor, fiquem à vontade para sempre deixar questões para a gente. Perfeito. E você que está aí em casa, quer rever toda a programação da Rede Alesp, você já sabe, nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente se encontra, então, aqui na programação. Tchau!